Gratidão pela oportunidade bendita de estarmos juntos neste momento para reflexão acerca da mensagem trazida pelo Espírito Amélia Rodrigues, através do médium Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino. No capítulo 19, intitulado Simão Pedro, Pedra e Pastor, ela nos retrata poeticamente a Galiléia querida e nobre, o mar amigo, velho companheiro de longos e demorados labores. Tudo entoava uma melodia de felicidade. O leve ar da alvorada, o sussurrar da brisa no arvoredo, o canto das aves, a orquestração da natureza e os corações estudantes. Ela nos conta que aquele era o terceiro reencontro com o Mestre desde os funestos acontecimentos de Jerusalém. Fora tudo tão rápido. Pedro estava jogando a rede nesta noite, na ânsia de reconquistar a agilidade de outrora. Depois do que acontecera, embora a mente atada às recordações, quando ouviu a inesquecível ondulação da voz do Rabi dizer: lança a rede para a banda da direita do barco e achareis. Pedro fizera maquinalmente, como nos dias passados. Ao tentar levantar a corda, extasiou-se. A abundância de peixe era surpreendente. Somente então percebeu que estava nu. Ocultou-se no barco tosco e compôs-se com uma túnica. Alongou os olhos e lá, na praia, estava o Mestre. A circulação em descompasso provocava-lhe tonteiras e todo ele era uma canção de extraordinária alegria. Nem esperou que o barco se aproximasse da praia. Atirou-se às águas. Quando os outros chegaram com os peixes, o amigo mestre tomou um, assou nas brasas de improvisada fogueira e comeu com eles. Vim de jantar, dissera naturalmente. Eles estavam embebecidos. Repetia-se assim as cenas dos dias antigos. A distância no tempo murchara e tudo continuava como se nada houvesse acontecido. Os olhos do mestre brilhavam mais e havia, naquele rosto que ainda antes era impregnado de melancolia, a emanação de um amor como Amélia Rodrigues não poderia descrever. Jesus para, olha a Pedro e pergunta: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E como o amava. Todo ele se dera boa nova, desde que sua voz o chamara a pescar almas no oceano dos homens. Que poderia dizer naquele instante de excelso enlace? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Falou o mestre. E Pedro sentia-se fraco, sabia-se fraco. Para segui-lo, e somente por isso abandonara aqueles sítios. Nascera ali, vivia, todo o seu mundo eram aquelas mirradas fronteiras que se podiam abarcar com o lance ousado dos olhos. Como poderia ele apacentar as ovelhas? E assim, o mestre o interrogou por mais 2 vezes. Pedro olhou com ansiedade. Seria necessário repeti-lo? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Duvidaria o Rabi da sua dedicação? E na terceira vez respondeu: Tu sabes que te amo, que te dei a vida, tu que tudo sabe. E o mestre novamente falou pela terceira vez:
apacenta as minhas ovelhas. Digo-te, Simão, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos. Outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Por 3 vezes o mestre perguntara, e isso fez voltar à mente aquela noite cruel, aquela noite de insanidade. Por 3 vezes o apontaram, e ele relembra nitidamente aquelas vozes, a se repetir na sua consciência. Não és também dos discípulos desse homem? Interrogaram ele à porteira da casa do sumo sacerdote. Não sou, gritou ele inconsequentemente. Mirou-se aos demais e, misturando-se com eles rapidamente, quis se perder na multidão. Porém, identificado novamente, disseram: Não és também um dos seus discípulos? Não sou, nunca ouvi. Ó céus, estava louco, gritou inconscientemente novamente. Mais adiante, outro servo do sumo sacerdote o inquiriu: Não te vi eu no horto com ele? Não és amigo dele? Não, revidou com profunda mágoa. Nunca ouvi. Fora demais a sua dor. Agora que cantara o galo, triste, registrando a sua infidelidade. Parecia ver aqueles olhos o fitando tristemente. Ele mesmo dissera antes: Por ti darei minha vida. Mas o mestre o advertiu: Negar-me-ás 3 vezes antes que cante o galo. Inesquecível fora a modulação da sua voz. Achara impossível. Como poderia o mestre prover tão rigoroso e detestável rebaixamento da sua fidelidade? E caíra, sim. Pedro caíra 3 vezes, embora o amasse. Sabia-se fraco, nunca, porém, se supunha fraco a tal ponto de trair, de negar, de fugir ao mestre. Não ignorava a interferência das forças do mal. Isso ele tinha consciência. A elas se referia o mestre por tantas vezes, convocando a todos, principalmente a eles, a oração e a vigilância. Sabia que eles seriam alvo 1000 vezes de tais agressões. No entanto, fora ele a enganar-se, obsediado, momentaneamente, com um grito de incomparável alerta para todas as horas. E essas 3 indagações não seriam, por acaso, para aprofundar a sua mente, para aprofundar na sua mente os vínculos do seu dever para com o Mestre Jesus? O rabi, então, levantou-se e chamou a instruir quanto à dedicação junto às ovelhas perdidas nos tortuosos caminhos da terra. Seria necessário desligar-se do carro das paixões e morrer para todos os tipos de ansiedade, mantendo somente uma paixão, alerta o mestre: sacrificar-se, abdicar-se pela felicidade de todos. Deveria sangrar o pranto de fel e recompor os caminhos, até que outras mãos tomassem das suas mãos e as enfaixassem com cordas. Ai, como Pedro alegrou-se intimamente. Sentia naquele momento poderosa, mas poderosa, uma estranha força que o dominava, emanada do benfeitor. Como ele se fortaleceu! Subitamente compreendeu quanto antes não tinha entendido nada. Naquele momento caiu.
Não, naquele momento não caiu a consciência. Mas naquele momento despertou, literalmente, a consciência de Pedro. Sentiu seu ânimo ser infiltrado por doçura e meiguice. De aspecto moral severa, naquele instante sentia-se potente e amável, e tudo faria para manter-se assim. Na mente em festa, lembrou aqueles quase 3 anos de convívio, tal como um curso que o mestre viera ministrar-lhes a eles, discípulos ignorantes e simples. E os últimos dias em que aparecia ausente, o mestre, pois já não estava mais lá entre os vivos, o sentia poderosamente presente, significando o adestramento intensivo para a lavoura de comunhão com os homens. O mestre estava ali, presente em espírito, para os discípulos, para trazer a culminância da tua mensagem e dar o seguimento do propósito deles irem a semear a tua palavra, a tua boa nova. Pedro, mais uma vez, recordou-se meses atrás, quando Jesus, com os 12 discípulos, com o fim de lhe consolidar nos corações os santificados princípios da sua doutrina de redenção, perguntou a eles: que dizem os homens ser filho do homem? Dizem uns que és João Batista. Responderam com segurança. Outros afirmam que és Elias e outros Jeremias, algum dos profetas ressuscitado. E tu, que dizes que eu sou? Pedro, inspirado, responde: eu afirmo que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, aqueles que todos esperamos. Era como se uma voz estranha falasse pela sua voz, por sua boca. E Pedro estava assim, inspirado pelo alto. Jesus, muito feliz, fala: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue. Eu te digo, Pedro, sob esta pedra, esta verdade, verdade que acabas de proclamar, eu erguerei a minha igreja, a igreja da verdade e da revelação do mundo invisível, porque não foste tu a falar, mas o Pai que estás nos céus. E as forças do mal não prevalecerão contra ela, porque é a igreja da informação da verdade revelada. Ele falara com o sopro do Pai. Fizera-se naquele momento um medianeiro do Altíssimo. Porém, logo depois, acometido por súbito receio quanto aos padecimentos que o amigo mestre sofreria, Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir pelo seu sentimento de homem, aproximou-se do mestre e lhe expressou sua preocupação e não aprovação do que teria o mestre a sofrer, questionando ao mestre onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus. Por que sofreria tanto e precisaria o mestre passar por tanto sofrimento? Obrigando assim, de imediato, o mestre a compelir: afasta-se de mim, Satanás, que me escandalizas. Não compreende as coisas de Deus e temes pensando nas humanas? Pedro, sem compreender essa resposta do mestre, o questiona logo depois e o mestre esclarece com toda a sua sabedoria. Pedro, é necessário vigiar. Quando exclamasse a meu respeito, foste naquele momento medianeiro da luz eterna, inalterada.
para depois fazer-te veículo das trevas. Neste momento, Simão Pedro compreender então a dualidade do bem e do mal, a incessante luta pela qual se importunava o Mestre. Simão aprendera com o Mestre a lição. Que grande lição! E nós? Quando aprenderemos essa lição de aprender a vigiar? Como nós estamos nos portando diante da vida, diante dos acontecimentos que vivenciamos? Como estamos, que ainda aprendemos toda a extensão dessa necessidade da vigilância? Aqui na Terra, precisamos aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior. Não estamos aqui de férias nem de passagem temporária. É uma passagem temporária, mas não para perdermos tempo, não trabalharmos em função do nosso crescimento espiritual. E para isso, é necessário vigiar nosso espírito ao longo do nosso caminhar. Basta um pensamento de amor para que possamos nos elevar ao céu. Mas, na jornada do mundo aqui, basta às vezes uma palavra fútil, um pensamento negativo, uma consideração menos digna ou um julgamento equivocado para que a nossa alma seja conduzida ao estacionamento e ao desespero do sofrimento, por nossa própria imprevidência. Precisamos entender a necessidade da vigilância constante no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso falar e no nosso agir. Entender que nunca estamos totalmente sozinhos. Sempre estamos rodeados de espíritos de vibrações diversas. O que atrai um de boa vibração ou um outro de má vibração são os nossos pensamentos, os nossos próprios sentimentos, nossas atitudes, nossas ações. Atraímos, sintonizamos com companhias equivalentes à nossa vibração. Assim, toda ação, atitude, pensamento e hábito criam uma carga vibratória que se vai acumulando ao nosso redor. E isso pode ser visto e sentido pelos espíritos. Por isso a importância sempre vigiar para não sintonizar, para não abrir brecha para a influenciação de espíritos de baixa vibração, que nos prejudicam, mas também nós a eles, que não contribuímos para o seu despertar, sua melhora e seu crescimento. E como vigiar? Eis uma pergunta que precisamos estar sempre a querer responder e a querer agir de forma positiva. Como vigiar? Podemos adquirir inicialmente na prática constante da oração, meditação, que nos permite acalmar nossos pensamentos em primeiro lugar, nos permite entrar em contato com a espiritualidade, nos conecta com o nosso protetor e amigos espirituais, nos inspirando a potencializar nossas virtudes, nos dando coragem, forças novas para corrigir nossas falhas e assim fortalecendo também a nossa fé. Para aumentar nossas vibrações e vigilância, se faz necessário, além da utilização da oração, da meditação, dos bons pensamentos, o exercício também de boas atitudes, boas ações. Podemos então praticar a vigilância através dos nossos atos. É importante conservar nossa mente sempre limpa, fazer constantemente uma verdadeira faxina mesmo, uma limpeza em pensamentos negativos, jogando fora, descartando inclinações impuras que trazemos em nós, mesmo que esporádico, mas evidenciadas momentaneamente, como nossas mágoas, a soberba, alguns ressentimentos, o sentimento de querer revidar, o orgulho, o impulso da raiva. Precisamos observar
nossas palavras, que condizem com os nossos pensamentos. E ver se essas nossas palavras não têm uma pitada de pessimismo, de irritação, de azedume, da maledicência, da ironia, da mentira, da injúria, do julgamento equivocado do outro. É importante observar qual o teor das nossas palavras, identificando e modificando-a para que elas sejam de gratidão, de amor, de fé e de esperança. É importante extirpar sentimentos íntimos equivocados, como o egoísmo, o medo, o ciúme, o remorso, a culpa, o orgulho, a inveja e outros sentimentos diversos, camuflados e que muitas vezes nós justificamos como sendo amor. Precisamos esvaziar nossa bagagem, cheia de viciações de séculos, de comportamentos também equivocados, de preconceitos doentios. Necessário se faz um esforço constante para modificar nossas imperfeições, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Mas é um ensinamento e uma orientação do Mestre ainda muito longe de exercitarmos, né? Mas, se ainda não conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos, como deveríamos verdadeiramente amar, ao menos vamos fazer o exercício de respeitá-los. Respeitá-los, sim, no nosso pensar, começar a respeitar o outro no nosso pensamento, no nosso sentir, no nosso falar e no nosso agir. E ir mudando aos poucos uma forma simples de nossa atuação. De uma forma simples, mas como? Com o nosso bom sorriso verdadeiro. Entregando nossas mágoas a Deus e pedindo um amparo para que Ele possa fazer com que nós possamos esquecer ou entender a posição do outro. Com a nossa boa atitude, com a nossa boa palavra, com a nossa boa presença, com a nossa indulgência, entendendo que todos nós temos as nossas fraquezas. Com o nosso bom exemplo, fazendo tudo aquilo que gostaria que a nós fizesse. Sigamos então o exemplo de Pedro. Acostumado aos serviços do mar, aprender a respeitar a lei e os profetas. Sigamos o exemplo de Pedro, sim, porque a história nos mostra que ele era um homem rude, rude de sentimentos, de palavras e de atitudes. Era herdeiro de um povo sofredor, sem esperança, mas que conhecera Jesus, e ao conhecer Jesus esforçou-se a beber do cálice do Mestre. Pois quando o Mestre passara seus olhos sobre a dor da multidão e a sua voz acenara esperança na Praia Formosa, chamando-o, imediatamente Pedro se levantou e foi a seguir, esquecendo de tudo. Todas as noites que vivenciou com Jesus foram povoadas de esperança e todos os dias estavam assinalados de luz. Até as pequenas divergências entre os companheiros, o Rabi sabia apaziguar. Como nos retrata Amélia Rodrigues, as recordações de Pedro ao convívio do Mestre, já nos últimos tempos, o questionavam. O Mestre observou um zum entre eles, e aí o Mestre pergunta: o que discutiam pelo caminho? Debatiam? Debatiam entre si, questionando qual dentre vós é perante mim o maior? Eu vos digo, porém, que o maior seja o servo de todos. Que lição estranha e profunda! Que acuidade de Jesus! No momento, aquela resposta e aquele ensinamento de Jesus fora difícil para Pedro e para os demais também
compreender a sutileza da sua mensagem. Mas hoje nós entendemos, e ele, por certo, entendeu posteriormente. Era, de fato, Cefas, em latim, Petra, do grego, calhau, ou pedra, cabeça dura. Não possuía sutileza para as questões do espírito, rocha ou pedra, apelido que o mestre lhe dera, significaria que seria tão firme a sua fé e abnegação que se compararia à força e rigidez da pedra? Não poderia afirmá-lo. Desde a ressurreição, então, conseguia Pedro agora esclarecer os vários momentos da sua vivência com ele e as recordações mais vivas agora lhe oferecia soberana lucidez. Como? Pedro faz uma retrospectiva e nós vamos encontrar vários momentos da vida de Pedro em que ele foi se depurando. Era ele, Pedro, o homem rude que questionava lá no passado: Mestre, eis que deixamos tudo para seguir. Que lucraremos com isso? Era ele o modelo avançado da ignorância que queria entender o mestre a ouvir seus ensinamentos através das parábolas e humildemente a pedir: explica-nos esta parábola ou aquela outra. Em outro momento, era ele a solicitar: Mestre, ensina-nos a orar. Aí já era a pedra se rasgando ante a luz. Sim, Senhor. Sabe quantos te amo? Desculpe. Sim, Senhor. Sabes o quanto te amo. Desejava permaneceres fiel e entregar-se ao Mestre. Pedro sentiu a sabedoria dele e permitiu-se iluminar com seu amor, diferenciando aí o trivial do sublime, o carnal do espiritual, e lúcido, determinado e renovado, afirma: eu te seguirei. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. Desta vez era diferente. Decidido, consciente, renovado, a partir daquele momento indiscutivelmente estreitado ao Rabi, se entrega aos seus cordeiros. E mesmo entre as lágrimas da saudade e da gratidão profunda, seguiu Pedro a semear. Incorporou a sua missão. Desceu a Betânia até Jerusalém e foi pastorear. Na verdade, foi doutrinar os cordeiros do rebanho do Senhor. Na casa do caminho ou na estrada de Jope, no mundo mediterrâneo ou em Roma, a veneranda figura de Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para a humanidade. E agora, sábio missionário do agrupamento da fé e da esperança, até o momento que, na Babilônia, com Paulo, ampliando e mantendo os horizontes da fé viva, como o mestre afirmou no passado, e João descreveu no capítulo 21, versículo 18, outras mãos cingirão suas mãos e o levaram ao testemunho. Foi Pedro, o discípulo por excelência, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, guiando os cordeiros do rebanho
de amor do Mestre. Que Pedro seja o nosso exemplo de hoje, a despertar. Que diante dos nossos desafios da vida, da turbulência do momento em que vivemos, dos nossos sofrimentos, dos nossos equívocos, das nossas provas, onde certo que muitas vezes iremos trair, iremos fugir, iremos negar a Ele e a nós mesmos, possamos seguir o exemplo de Pedro, pedra e pastor, que soube, mesmo caindo, mesmo traindo, mesmo fugindo, mesmo negando, interiorizar a mensagem do Mestre, beber do cálice dele, absorvendo sua mensagem na íntegra e o seu exemplo, vivendo nas fibras da razão, mas deglutindo pelos caminhos do coração. Soube vigiar seus pensamentos e suas palavras, alinhando no bem as suas ações. E assim gerou boas e conscientes escolhas e bons hábitos, fortalecendo seu caráter, conseguindo vencer a si mesmo, modificando em tempo o seu caminhar e, consequentemente, o seu destino, produzindo uma colheita farta, plena e de paz, que hoje o reconhecemos como Pedro, pedra fundamental que edificou a doutrina do Mestre Jesus. Pedro, pastor que guiou com generosidade, oferecendo o alimento do Espírito para todos nós, as ovelhas do Rabi. Que possamos perceber as bênçãos abundantes recebidas diariamente para dar o nosso testemunho. Que possamos perceber essas bênçãos que todos os dias vêm até nós, no amanhecer até o findar do dia. Que a gratidão esteja presente em nós e que, fortalecido, caminhemos firme no propósito do bem. Que o Pai nos abençoe, hoje e sempre.